Olha só, o que a gente tem que pensar? O iluminismo ele não nasce do nada. Ele é como se fosse um processo de fechamento de uma forma de pensar que surgiu lá no final da Idade Média e início da Modernidade, aquilo que a gente estudou, conhecido como Renascimento. Pessoal, o Renascimento ele colocou questões importantes. Era uma forma de pensar que tentava quebrar um pouco com o monopólio em relação, né, à igreja. A gente sabe que a gente tem na Idade Média chamado pensamento teocêntrico, né? As especulações dos homens, né, elas sempre se direcionavam pela lógica divina. Agora, né, no Renascimento, no século XV, a gente vai ter a mudança para uma perspectiva antropocêntrica. Ou seja, o homem, né, com suas capacidades, passa a enxergar as coisas que estão à sua volta de outra maneira. E a gente sabe que a principal, digamos assim, característica dessa ideia renascentista era a ideia do racionalismo, do uso da razão. Tá? Então, entre o Renascimento e o Iluminismo, a gente viu que ocorreram outros processos, né? Essa própria Revolução Científica, que a gente teve vários pensadores que ao longo do século XVI, XVII, vão afirmar essa ideia da necessidade do uso da razão, tá? Do racionalismo, que o homem não deve aceitar as explicações colocadas como fatalistas, digamos assim. Ele deve investigar, ele deve usar da ciência. Então a gente tem alguns desses pensadores aí, ó, Francis Bacon, né, o Galileu Galilei, que trouxe a perspectiva lá da teoria heliocêntrica, confirmando aquilo que o Kepler já tinha levantado, assim como Copérnico, tá certo? O René Descartes, a gente já vai voltar nele aqui, e o Isaac Newton, né? Então todas essas figuras aí, ao longo dos séculos XVI e XVII, buscaram quebrar com essa ideia de uma explicação divina para as coisas e tentar trazer para o campo do ser humano, do antropocentrismo e do uso da razão. Este processo aí, ó, ao longo do século XVI, XVII, vai se prolongando até o iluminismo. A gente vai falar daqui a pouco especificamente sobre os pensadores iluministas no século XVIII, mas vamos lembrar isso aqui, tá? Então, olha só, dentro dessa lógica, a gente fala dos precursores do iluminismo. O René Descartes, né, que falou lá do penso, logo existo, chamado cogito ergo sum, né, que colocava o uso da razão como centro, digamos assim, da perspectiva humana, né, e que tudo deveria ser explicado pela base racional. Então, vai colocar essa dimensão aí, essa afirmação científica. A lógica do Isaac Newton, né, com a interpretação dos movimentos dos corpos, chamadas leis de Newton, então trazendo novas percepções em relação aos movimentos do universo, tá certo? Então, lembrem-se que os séculos XVI e XVII são basicamente marcados por essa afirmação dessas perspectivas científicas e racionalistas. São alguns dos principais representantes nessa lógica aí. E a gente viu, pessoal, que essa perspectiva do homem conhecer as coisas e do próprio desenvolvimento da ciência acabou gerando um grande movimento no século XVIII, que é a Revolução Industrial, que nós estudamos aí, né? Olha, para que se criassem máquinas, digamos assim, para produzir e ir substituindo a força humana nessa lógica, era necessário conhecer os processos, as engenharias, enfim. Então, tudo isso está envolvido nessa lógica. Tá? O iluminismo está nesse contexto da Revolução Industrial. A gente vai ver como que ele está colocado e suas especificidades aí. Tá? Dentro da lógica política, que a gente fala aqui, digamos assim, esse século XVII vai trazer, a gente tem a representação do John Locke, né, que é um filósofo inglês, e ele vai contribuir muito lá dentro daquela lógica da Revolução Inglesa. Né? No momento que, vamos lembrar, a Inglaterra deixa de ser uma monarquia absolutista e torna-se uma monarquia parlamentar aí, tá certo? Uma monarquia constitucional nesse sentido. É o primeiro movimento político. A gente vai ver que depois houve um de maior proporções, que vai ser na França, a famosa Revolução Francesa, mas isso é assunto para outra aula. Mas o que o pensamento do John Locke é importante? Porque ele traz a perspectiva do liberalismo. Tá? Olha só, você tem um monarca que ele não tem esse poder absoluto. O monarca era visto muitas vezes como direito até sobre a vida dos seus súditos. O John Locke está tentando quebrar com essa perspectiva. Ele entende que há algo antes, digamos assim, da ideia da monarquia, que é a própria ideia do Estado e da própria Constituição. Então, quebrando com o absolutismo monárquico. Olha, ele vai ser um dos chamados precursores do iluminismo, né? Primeiro aí nesse movimento, a gente vai ver que outros filósofos franceses acompanham ele.
E ele defendia chamados direitos naturais e inalienáveis, ou seja, aquilo que não pode ser retirado do homem e que o Estado deveria garantir. A vida, a ideia da liberdade, e ele está falando da questão da liberdade que envolve a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, certo? E ele está falando no direito da propriedade, que todos os homens têm, né, por garantia do Estado, a sua propriedade privada. Olha aí, é uma percepção da sociedade burguesa já, e que vai se afirmar ao longo do iluminismo, tá certo? E aí, olha, os governos existem justamente para preservar esses direitos, tá? Isso está estabelecido dentro de uma lógica constitucional. Por afirmar essa ideia, ele é considerado aí um filósofo do liberalismo político, tá certo? Defensor da chamada monarquia parlamentar. O John Locke, ele também vai afirmar, dentro do campo da ciência, ele é um chamado empirista, né, um experimentalista, o conhecimento deve vir da experiência e do uso da razão. Então, afirmando essa ideia do racionalismo, como a gente vem tocando em vários pontos aí. Tá certo, pessoal? Então, olha, esse processo da lógica do pensamento contribui para que a gente chegue na lógica do iluminismo, tá? O século XVIII, também conhecido como século das luzes, um período de filosofias, políticas e transformações sociais. Aqui nesse módulo, nessa aula em específico, a gente vai pensar quem são esses iluministas, o que é o movimento iluminista. Pessoal, e aí olha, até o próprio nome já diz iluminar, né? Trazer luz, digamos assim, ao pensamento. Vocês já devem ter visto muitas vezes aí, não sei se eu já comentei com vocês, que às vezes a gente vê lá uma revista em quadrinho, a pessoa tem uma boa ideia, surge lá um foco de luz, uma lâmpada, uma vela. Olha, isso é a representação que a gente tem dentro da lógica do iluminismo, vamos dizer assim. Tá? E os iluministas, eles continuam afirmando a perspectiva da necessidade do uso da razão para explicar as coisas. Só que aqui tem um detalhe, muitos iluministas vão aprofundar essa ideia que deve-se também trazer a razão para a organização da sociedade. Então, digamos que o pensamento iluminista ele é muito crítico à chamada sociedade de antigo regime, ao chamado absolutismo monárquico, essa sociedade lá que a gente sempre fala de privilégios, a nobreza e o clero. Então, muitos desses pensadores iluministas vão criticar essas estruturas que estão colocadas aí, tá certo? Tanto da lógica dos privilégios, quanto da questão que envolve perseguições religiosas. Então, a ideia de liberdade, e aí liberdade de expressão, de pensamento, é, sem dúvida nenhuma, uma das principais características nesse sentido. E entendam, o iluminismo é amplo. Ele fala sobre política, ele fala sobre perspectivas da economia, ele fala sobre lógicas que envolvem a própria ciência, como a gente vai estar pontuando. Então, olha, vamos definir bem aí. O iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII na Europa, e a gente vai ver que basicamente na França, onde ele é muito forte, que defende o uso da razão à luz contra o antigo regime, as trevas, né, pregando maior liberdade econômica e também política. Grandes defensores da liberdade, os iluministas acreditavam que as suas observações sobre o indivíduo, a sociedade e o Estado poderiam ser aplicadas de formas úteis e proveitosas pelos governantes. Tá certo? Lembrando que muitos monarcas justificavam o seu poder por uma lógica divina, como a gente já viu aí, tá certo? Então esse pensamento ainda corria aqui, tá? Os iluministas afirmavam que suas ideias deviam servir de guia para os países superarem o atraso, a superstição e a tirania que, segundo eles, havia herdado ainda da Idade Média, que era também concebida lá como Idade das Trevas, tá certo, pessoal? Segundo os iluministas, os seres humanos, guiados pela razão, seriam capazes de iluminar o mundo, ou seja, de compreender e explicar racionalmente os acontecimentos políticos, econômicos e sociais. Por esse motivo, chamaram esse período de século das luzes, em contraposição à Idade Média, chamada de Idade das Trevas. Beleza? Então pensem como que o iluminismo está fechando um processo, uma ideia, uma forma de pensar do ser humano, que se abre lá ainda no século XV, com o Renascimento, passando pelo século XVI e XVII, com o que a gente chama de Revolução Científica, e, digamos, chegando ao século XVIII. Aonde, pessoal? Aonde que, digamos assim, que esse movimento iluminista vai ser mais forte? Na França. Por que, basicamente? Olha só, a Inglaterra, que é um dos principais países na Europa, já tinha feito lá a sua Revolução Constitucionalista, né, liberal. Isso chega para a França? É claro, o pensamento circula, mas não em grande proporção. Não há tanta influência. E vamos lembrar que a França tinha aquela monarquia que era exemplo do absolutismo monárquico, com a chamada dinastia dos Bourbons,
Luís XIV, Luís XV, né, o Luís XIV, o Rei Sol, aquela ideia do Estado sou eu, e o século XVII. Então a França era uma sociedade que era, digamos assim, claramente, né, de privilégios, ou seja, o absolutismo monárquico e o antigo regime. Por isso que dentro da França esse movimento é fortíssimo. Nós vamos trabalhar aí com alguns desses principais filósofos intelectuais franceses. O primeiro deles é o Montesquieu. Pessoal, interessante a gente pensar o Montesquieu. Hoje, quando a gente fala sobre a organização, por exemplo, do Estado brasileiro, a gente fala de uma divisão de poderes. Existe o executivo, o legislativo e o judiciário. Essa perspectiva do que a gente chama de tripartição dos poderes, ela foi colocada justamente por esse filósofo. Olha, por que ele está falando sobre isso, sobre a necessidade? Ele está criticando o absolutismo monárquico. O Montesquieu falava que se uma única pessoa concentra todos esses poderes, a tendência é que essa pessoa abuse do poder e que esse poder torne-se então despótico, vamos dizer assim, ou seja, autoritário. Tá? Então é por isso que ele falava da necessidade da divisão dos poderes. E aí, olha, cada um desses poderes teria uma ação dentro da sociedade. O judiciário de julgar, o legislativo de fazer as leis, o executivo de executar aquilo que está sendo colocado muitas vezes pelo legislativo ou também pelo judiciário. E ao mesmo tempo, o Montesquieu falava que era necessário que esses poderes trabalhassem de forma harmônica, mas que ao mesmo tempo promovesse uma vigilância mútua. Ou seja, o executivo poderia frear os abusos do judiciário, do legislativo, o legislativo frear os abusos do executivo e vice-versa. Então, para ele, era necessário dividir o poder. Tá? A harmonia e a autonomia entre os poderes. Tá? Submissão de todos perante a lei. Olha, então não há ninguém que esteja acima da Constituição, acima da lei. Todos estão submetidos à mesma lei. Opa, igualdade civil, coisa que não havia dentro da sociedade do antigo regime, certo? Por quê? Porque é uma sociedade desigual. Nobres têm privilégio em relação ao povo, beleza? A gente tem que pensar, pessoal, que a gente até tem o próprio Montesquieu, era membro da chamada nobreza, mas é uma nobreza reformista. É uma nobreza muito interligada ao pensamento burguês, tá certo? Então a gente tem que entender o princípio da liberdade, como a gente vai ver aqui. Então, quando a gente fala do Montesquieu, associem aí que tem como principal discurso a divisão dos poderes, beleza? Então esse é o nosso primeiro pensador dentro da lógica iluminista, aí, influenciado também pelo próprio John Locke, nas perspectivas da liberdade aí, tá certo? O segundo, pessoal, é o Voltaire, tá? O Voltaire tem como principal característica a defesa da liberdade de expressão. O Voltaire é crítico ferrenho do clero, da lógica da imposição, né, religiosa, ou seja, de uma intolerância religiosa. Então, ele está falando da necessidade da liberdade de expressão. Ele tinha uma frase clássica que eu acho que sintetiza bem. Fala, posso não concordar com nenhuma das palavras com o que dizes, mas defenderei eternamente o direito de dizê-las. Então é uma afirmação da liberdade de expressão. Por quê? Porque dentro da sociedade antigo regime, às vezes uma crítica ao monarca ou a outras figuras, poderia haver até uma condenação, uma prisão, tá certo? Então não havia liberdade de expressão. Então ele está procurando afirmar a liberdade de expressão, tá? Então olha, crítica ao clero e à intolerância religiosa. Então a liberdade de expressão envolvia também a liberdade religiosa. Fala, ó, o Estado não pode determinar a sua religião. Você é livre para escolher aquela religião que mais, né, te convém e te apetece. Também defensor da igualdade jurídica, isso é importante, né? A gente não está falando de igualdade social, a gente está falando de igualdade jurídica. Todos são iguais perante a lei. Tá? Por que não igualdade social? Porque eles também não querem, eles estão mais vinculados à lógica burguesa e eles não querem ceder suas riquezas. Tá? A gente vai ver o próximo pensador, que ele é talvez o único que defenda uma lógica de distribuição. Tá? A liberdade de expressão, certo? Ele era um monarquista. Mas que tipo de monarquia? Ele falava de uma monarquia ilustrada, uma monarquia com caráter constitucional e liberal, e que absorvesse, certo, esses pensamentos, né, iluministas aí, de reforma do Estado, na melhoria da economia, maior liberdade, menos intervenção do Estado, como a gente vai ver, tá certo? Então, a gente tem que pensar o Voltaire como principal característica
a defesa da liberdade em seus vários aspectos aí. O terceiro dos pensadores franceses é o Jean-Jacques Rousseau, pessoal. Dentro desses pensadores iluministas, sem dúvida nenhuma, o Rousseau é o mais radical. Ele é o que mais critica uma certa perspectiva de sociedade burguesa, tá certo? Olha, vai ser sem dúvida o mais importante e influente dos pensadores. O Rousseau ele falava em soberania popular. É algo que a maioria decide é que deve ser acatado. Olha só, né? Se a gente pensa o John Locke, o Montesquieu, o Voltaire, eles não estão falando de uma ampla participação política. Eles estão querendo colocar lá a chamada ideia do voto censitário. Vota, participa da política quem tem um determinado rendimento. O Rousseau, quando ele fala em soberania popular, ele está falando no chamado sufrágio universal. É para homens? Infelizmente, somente para homens que ele está pensando nessa lógica. Ele não está colocando as mulheres. Mas o que é importante o avanço que ele traz? Independente da sua condição econômica, você tem o direito a participar da política. E aquilo que for decidido pela maioria, porque nós vivemos num pacto, nós devemos aceitar. É o que a gente basicamente vive na democracia contemporânea, né? Num processo eleitoral majoritário, a gente tem isso. Olha, há uma disputa e aquilo que a maioria da população que foi até as urnas e elegeu, né, a gente vai aceitar. Essa é a lógica da democracia, tá? Então lembre-se, por isso, considerado aí o pai da democracia moderna. Interessante que a gente tem dentro do Rousseau, o Rousseau defendia que o homem era bom por natureza. A sociedade era o que o corrompia. Olha aí como que ele está atacando uma visão que vem lá ainda da modernidade, né, com o chamado Thomas Hobbes. O Thomas Hobbes é o do Leviatã, que falava que o homem nasce mal. Né, o homem é o lobo do próprio homem. E que se não houvesse ali um monarca com poderes absolutos para controlar o egoísmo humano, nós viveríamos em condição eterna de guerra, de anarquia. O Rousseau inverte essa lógica. E aí, por que ele está falando, né, digamos, a chamada teoria do bom selvagem? Ele fala, olha, o homem no seu estado natural, ele se satisfaz com o mínimo, ele só quer comer, beber e dormir, vamos dizer assim. Quando surge a ideia da propriedade privada, é que você vai gerar conflito entre as pessoas. Tá? Então, para ele, essa sociedade burguesa nascente, ela tinha problemas. Ele entendia uma saída para ela? Entendia. E é aquilo que eu falei para vocês, ele pregava uma melhor distribuição de riquezas aí, tá certo? Pensem o Rousseau como pai da democracia moderna, como eu falei para vocês. Tá? Então, pessoal, olha só, a gente falou de 3 autores que são centrais dentro do pensamento iluminista. Existem outros? Existem, mas as características básicas do movimento iluminista são essas que eu acabei de colocar para vocês, tá certo? Agora, os iluministas, eles se empenharam, eles acreditavam que iluminar, trazer a razão, era através do processo educacional. Só que você também não tem igual escola, como a gente, né, digamos, dimensiona hoje, por todas as partes. Então eles entenderam a necessidade de organizar algo que pudesse propagar o pensamento iluminista, certo? E aí vem a chamada enciclopédia. Tá? Hoje a gente na contemporaneidade tem esse conjunto do saber lá na internet, o Wikipédia. Tá? Agradeçam, né, aos iluministas que fundaram essa forma. O que é, pessoal, a chamada enciclopédia? Acredito que na casa da avó de vocês deve ter lá uma Barça, um Delta Júnior, enfim, tá certo? Ela era organizada por verbetes ou artigos em ordem alfabética. Então você queria saber sobre um determinado pensador, estava lá o nome dele, descrevia o que ele pesquisou, tá? Qual que era a lógica dentro da organização da enciclopédia? Vamos dizer assim, compilar, juntar essas várias áreas do saber que estão sendo colocadas em pauta desde a perspectiva renascentista. Tá? São 2 franceses, o Diderot e o D'Alembert, que vão organizar. Eles sofreram perseguição da igreja, tanto que demorou aí, acho que 20 anos para todos os volumes da enciclopédia, dos 18 volumes da enciclopédia, serem concluídos, tá certo? Então eles sofreram isso. Por quê? Porque o pensamento iluminista criticava a igreja, criticava o absolutismo monárquico, a sociedade de antigo regime. Então eles sofreram perseguições. São também franceses aí, tá? Então, olha, a divulgação das ideias iluministas se deu através da enciclopédia idealizada por Diderot e D'Alembert, um filósofo
e um matemático aí. Então, o que está colocada, digamos assim, vamos entender um pouco essa enciclopédia. Organizado pelo matemático Jean D'Alembert e pelo filósofo Denis Diderot, constitui um resumo do pensamento iluminista e das chamadas ideias fisiocratas, que são perspectivas econômicas. Daqui a pouco a gente coloca isso. O que está colocado, né, digamos assim, em síntese dentro da enciclopédia? A valorização da razão, né, o racionalismo, em substituição às explicações relacionadas à igreja, à fé, a valorização da atividade científica apresentada como meio para se alcançar um mundo melhor. Então, olha aí, o paradigma da ciência, né, como o guia das percepções humanas, muito importante isso, né, nesses tempos que a gente vive, de pandemia, né, a lógica da técnica, né, seguir sempre, né, o que a ciência coloca para a gente. A crítica à Igreja Católica e ao clero por estar comprometido com o Estado absolutista de privilégios, o predomínio, né, a concepção do governo como fruto de um contrato entre governantes e governados. Então, não mais aquilo que é o poder centrado na figura real que todos devem respeitar. É um pacto, é um contrato afirmado aí. Então, quebrando com a perspectiva absolutista e trazendo a ideia de uma perspectiva de uma sociedade liberal, tá certo? Mas lembrando aqui que não é igualdade social, nem tanta ampla participação política. A gente vai ver que isso é uma construção que vem ao longo dos séculos XIX, né? Enfim, entre outros, tá certo? Pessoal, esses iluministas, as ideias que eles propagaram dentro de uma Europa absolutista acabavam colocando em risco, né, digamos assim, essas monarquias ali. Então, muitos dos monarcas tentando, vamos dizer assim, podemos dizer, dar uma espécie de miguezinho, fingir que estava absorvendo alguns desses ideais iluministas, como absorveram, né, vão trazer o que a gente chama de despotismo esclarecido. Tá? Então, olha aí, o déspota é um governo autoritário e ele é esclarecido porque ele absorve algumas dessas ideias iluministas. Então, a gente vai ter alguns desses monarcas aí, Catarina na Rússia, José I, né, em Portugal, tá certo? Frederico II na Prússia. Eles estão absorvendo, por exemplo, reformando o Estado, às vezes, né, digamos assim, tirando um pouco do poder que a igreja tinha dentro dos seus estados, né, a representatividade dentro dessas monarquias, mas ao fundo eles não queriam, digamos assim, mudar a forma de poder. Eles continuavam com monarquias centralizadoras, absolutistas e autoritárias, tá? Mas fingiam absorver algumas dessas ideias. Até acabaram por absorver, modernizar relações que envolvem o comércio, até a própria concepção de criar instituições escolares, tá certo? Então, houve, né, uma pequena, digamos assim, adesão de certas monarquias em relação ao pensamento iluminista. Tá? Mas lembrem-se, isso não quer dizer que esses monarcas queriam mudanças dentro da sociedade. Era meio que para, digamos assim, mudar, né, esfriar um pouco, talvez, uma convulsão social que pudesse surgir através dessas ideias. As ideias iluministas influenciaram alguns governantes europeus que passaram a introduzir reformas em seus países na segunda metade do século XVIII. Tentaram modernizar a atuação política e econômica, atendendo aos interesses principalmente da burguesia, tá, pessoal? E aí, olha, o iluminismo é um movimento de caráter burguês, como eu tenho falado para vocês. Tá? Aquela burguesia que começou a ganhar força desde lá da chamada Baixa Idade Média, primeiro, né, com poder econômico, depois com prestígio social lá através do Renascimento, e agora ela quer o poder político. Por quê? Porque esse regime absolutista monárquico, digamos assim, agora sufoca a própria burguesia que cresceu, tá certo? Então é essa lógica aí. Tá? Foi uma combinação de absolutismo político com liberalismo econômico que a gente denomina de, né, despotismo esclarecido. Então, alguns desses representantes, tá? Aqui tem um mapinha, digamos, para vocês aí, né, falando um pouco, sintetizando, aonde que surgiram aí esses monarcas, né? Só corrigindo aqui, ó, me precipitei, né, o Frederico II na Prússia, e a Catarina, não, eu acho que eu não precipitei não, né? Daqui a gente vê José II na Áustria, José I Portugal, a gente vai falar, o José I chamou como ministro dele o Marquês de Pombal, que fez uma reforma, expulsou os jesuítas, por exemplo, do Brasil, mas isso é assunto para outra aula, eu não vou ficar me estendendo nisso não, tá certo? Então pensem nisso, né? Era uma forma de adotar algumas dessas medidas, mas sem quebrar com o status e com a condição da sociedade de antigo regime.
Pessoal, o iluminismo ele também vai influenciar dentro do pensamento econômico. Olha, prevalecia dentro dessas sociedades de antigo regime o chamado mercantilismo, que era uma política econômica de intervenção do Estado. Tá? Então, por exemplo, era do monarca que partia a ideia de quais áreas, digamos, da área econômica que iam ser incentivadas, ele limitava os preços e a possibilidade de lucro. Isso interessava mais a burguesia. E como a burguesia ganhou força, agora ela pode forçar. E o pensamento iluminista também é de liberdade. E aí, olha, a principal questão era criticar o mercantilismo, trazer a ideia do liberalismo econômico, ou seja, o Estado não deve intervir na economia, tá certo? Tá? Pessoal, dentro dessa lógica do pensamento econômico aí do iluminismo, dentro do liberalismo econômico, a gente tem duas vertentes. Uma era na França, tá certo? Chamado pensamento fisiocrata, e físio vem de terra, vamos dizer assim. Por quê? Porque os fisiocratas, eles entendiam que as atividades que geravam riqueza para as nações eram aquelas vinculadas às atividades primárias. Então, a mineração, a agricultura. Então, não é a transformação da matéria-prima, tá certo? É a própria matéria-prima em si que deve ser incentivada. Tá? Vamos lá, olha. Os fisiocratas, a versão francesa do liberalismo econômico, colocava a não intervenção do Estado na economia e basicamente entendia que a riqueza de uma nação vinculada à agricultura e outras atividades primárias, a pesca, tá certo? A mineração, entre outros. Teve como principais e destacados teóricos aí o Quesnay e o Turgot, podemos citar assim, e eles tinham o princípio da ideia de que o mercado e a economia ela se autorregula. Por isso não precisa da intervenção do Estado na economia. E ele falava, olha, deixai fazer, deixai passar, que o mundo anda por si mesmo, né? Então, há uma autorregulação dentro da lógica do mercado, da economia que eles pregavam. A segunda vertente é representada pelo chamado liberalismo clássico do Adam Smith. O Adam Smith é um escocês e ele está olhando para outra sociedade. Se na França era uma sociedade agrícola, o Adam Smith está olhando para a Inglaterra, que é uma sociedade que já promoveu a sua revolução industrial. E aí, olha, o princípio de crítica ao mercantilismo é o mesmo, a não intervenção do Estado na economia. E o Adam Smith falava, pessoal, que a riqueza de uma nação, né, estava na lógica do trabalho. Então era você transformar a matéria-prima, agregar valor, é que gerava, digamos assim, a riqueza para uma nação. Olha aí, sociedade industrial, tá? Então as formas de pensar são diferentes. Conceitos importantes que o Adam Smith traz aí é que existia, por exemplo, a livre concorrência, que deveria haver a livre concorrência, então o Estado não deve intervir, né? Por quê? Porque é uma autorregulação que se chama de mão invisível do mercado. Essa mão invisível, estava colocada principalmente na chamada lei da oferta e da procura, tá certo? Olha, a gente sabe que se tem um produto que está em grande demanda no mercado, vamos pensar em o álcool em gel, o preço dele vai subir, certo? Se, né, digamos assim, logo passar isso, o álcool em gel vai voltar a um patamar de preço mais baixo. Por quê? Porque a procura diminui e vai ter oferta, tá certo? Então pensem isso. Isso é uma base da economia. E ele entendia que a livre concorrência e digamos assim, essa lei da oferta e da procura que iria regular as atividades econômicas e não precisaria da intervenção do Estado. Olha, se a gente for fazer uma crítica ao pensamento smithiano, não é bem assim, né? O Estado é um agente econômico importante. Mais do que nunca, no momento que a gente vive, a gente está percebendo isso, tá certo? E ele era também um dos primeiros defensores da divisão do trabalho. O que o Adam Smith falava? Ele usou como exemplo lá uma fabricação de um alfinete. Tá? Então pensa, se eu tenho um único operário que vai cortar o arame, vai afiar o arame, vai colocar a cabeça do alfinete, esse operário ele vai demorar muito para produzir um só alfinete. Agora, se eu tenho um operário para cortar o arame, se eu tenho um outro operário para afinar o arame e um outro para colocar somente a cabeça, eu otimizo o tempo de produção. É uma concepção burguesa. Ele quer fazer, olha, como eu vou produzir mais em menos tempo? E ele entendia que era a divisão do trabalho dentro da fábrica, tá certo? Pessoal, isso depois, lá no final do século XIX, vai dar origem ao chamado toyotismo, taylorismo e o fordismo, tá certo? Que a gente vai, obviamente, estar estudando
em outros momentos, tá certo? Então, era o liberalismo econômico, tá? Pessoal, então basicamente é isso. Aqui tem 2 quadros para vocês, tá? Fazendo a síntese dessas ideias iluministas aqui também, tá?